passada, então, a gente começou a olhar sistemas de I/O, né? E aí a gente discutiu os principais pontos relacionados a disco, barramentos, modelos para você gerenciar a entrada e saída, interrupção e aquela coisa toda. Eu mostrei uma organização típica aqui de um sistema baseado em x86. Depois a gente terminou olhando um caso aqui onde o desempenho de processamento é aumentado através de paralelismo, adicionando mais processadores, e analisa o efeito de você não mexer no sistema de I/O nessa máquina. Então você começa a melhorar muito sua CPU, sua capacidade de processamento, mas você não faz nada com a parte do tempo de execução que é gasto em I/O. Então você parte de uma máquina que gastava 10% com entrada e saída para uma máquina, alguns anos depois, onde vai gastar 47% com entrada e saída, porque o sistema de I/O não evoluiu da mesma maneira que você evoluiu, no caso aqui, colocando paralelismo no seu processamento. Então, o que você pode fazer no sistema de I/O para evoluir também com relação a custo-performance, né, para você lidar com paralelismo, e também disponibilidade, né? Então, o livro coloca como exemplo a organização RAID, né, que, bom, talvez alguns de vocês já tenham tido a experiência de tentar configurar alguma máquina com RAID. RAID é uma sigla, vem de Redundant Array of Inexpensive Disks. E a ideia, isso aí já tem há bastante tempo, né? A ideia era você sair dos discos gigantes que você usava antigamente para ter alta confiabilidade e alto desempenho, que eram discos de 15 polegadas, alguma coisa assim, e você fazer um array com discos menores, que são muito mais baratos, inclusive, né? Mas teria que usar múltiplos deles, tá certo? Então, ao invés de um disco muito grande, você usa um array de discos pequenos. E aí você pode aplicar paralelismo para melhorar a performance. O que é aplicar paralelismo nesse caso? É você distribuir seus dados nos discos de maneira que você consiga acessá-los de forma paralela. Tá? Além disso, você passa a ganhar a possibilidade de ter redundância. Então, você ganha aí em confiabilidade, em tolerância a falhas no seu sistema. Então, a ideia é você ter possibilidade de fazer acesso paralelo para atacar o problema de desempenho. E você ter redundância para que você tenha um sistema tolerante a falhas, um sistema de armazenamento, no caso aí, né, tolerante a falhas. Tá? Isso acontece principalmente, como eu falei para vocês, se você tem o que eles chamam de hot swap, que é você conseguir trocar os discos sem desligar o sistema. Então aí você aumenta muito a disponibilidade, porque você não tem que parar o sistema para corrigir um defeito. Bom, não sei o quanto vocês já ouviram falar de RAID, mas você tem vários tipos de RAID, né? E eles são numerados. Então você começa com RAID 0 e vai daí para cima, certo? Alguns deles não são usados mais, não tem mais uso prático. Tá? Mas eu vou passar rapidamente por eles aqui
para vocês terem uma ideia de como é que são as diferenças. Então, começando pelo RAID 0. O RAID 0, na verdade, é um nome meio enganoso, porque RAID é Redundant Array e o RAID 0 não tem redundância. Tá? Então, é um nome que o R não aparece. Você só tem um Array of Inexpensive Disks. Por quê? O que é você fazer uma organização de discos? Você tem vários discos e organizá-los em RAID 0. É você fazer o que ele chama aqui de stripe dos dados, é dividir os dados entre os discos. Né? Então você vai gravando seus dados, você grava um pouco em cada disco, você consegue fazer acesso a um bloco grande lendo todos os discos de uma vez. Então você não grava um arquivo inteiro num disco só, você não enche um disco para depois começar a usar o outro. Você vai usando todos os discos. Então você lê-los, fica lendo e escrevendo neles ao mesmo tempo pedaços dos dados que você tem que armazenar. Mas não tem redundância. Tá? Você não tem segurança a mais por estar fazendo RAID 0. O que você tem é desempenho. Então você tem leituras que você consegue fazer em paralelo e pegar uma porção grande de dados, né? Porque você lê todos os discos ao mesmo tempo de uma vez. Então você vai usar múltiplos discos, mas você vai apenas melhorar a performance. Você não vai melhorar a segurança, porque você não tem redundância envolvida nessa organização chamada de RAID 0. Isso aqui aparecia, ou talvez apareça ainda, em sistemas que precisam de muito desempenho de I/O, tá certo? Mas que não se preocupa tanto com confiabilidade. Então, sei lá, estações de trabalho para processamento de vídeo, por exemplo. Vídeo lendo muitos dados o tempo todo, aparecia essa organização RAID 0. Você gravava os vídeos dessa maneira particionada e fazia as leituras, porque são arquivos muito grandes, certo? Então você vai ler um arquivo de 1 GB, mas você lê vários pedaços do arquivo de 1 GB de uma vez e aí monta ele mais rapidamente no final. Bom, então isso seria o RAID 0, que na verdade não tem então redundância. Então aí você vai subindo, aparece o RAID 1 e o RAID 2. O RAID 1 é o mais custoso em termos de redundância, tá? Porque ele é simplesmente o espelho. Tudo que você grava num disco, você faz uma cópia em outro. Então, se você tiver 2 discos no seu RAID, na verdade você só tem um disco útil de dados. O outro é só uma réplica daquele do primeiro. Se você tiver 4, você vai ter 2 de dados e 2 de réplica. Então é um espelho, tá certo? Qualquer coisa que falhar, você tem uma cópia guardada. Tá? Então você tem N mais N discos, N de dados e N de redundância. É bem caro de fazer, como você pode imaginar. Se você tem muito dado para armazenar, você acaba tendo que ter muitos discos. Bom, o que acontece em caso de falha é tranquilo, né? Como eu falei, se falha um, você lê do espelho, então não tem, por causa da falha de um disco, você não tem falta de disponibilidade no sistema. Lógico que você tem que trocar logo, porque o tempo da falha até você trocar o disco com defeito, aí você vai ficar com uma parte dos dados que não tem mais espelho. Se tiver outra falha, aí você dançou, certo? Então, aqui no RAID, a maioria deles é pensado para uma falha, tá certo? Se você tiver 2 falhas, só o último nível que eu vou mostrar para vocês é que eles começaram a trabalhar com isso. Então, RAID 0 não tem redundância nenhuma. E RAID 1 tem redundância total, é um espelho. Tá? Bom, o RAID 2 é um daqueles que não aparece mais na prática. Tá? Ele é muito complexo de implementar, então foi concebido, mas
não acabou tendo um uso muito difundido. Certo? E hoje você não vê mais aplicações práticas usando o RAID 2. O que seria a ideia? Seria você incluir, não espelho, mas você incluir códigos de detecção de erro e corrigir o dado. Tá certo? Como tem nas memórias. As memórias têm isso. Só que ele dividia esse split dos dados, era em nível de bit. Você punha um bit aqui, um bit no outro disco, um bit no outro disco, e aí calculava um código de erro. Então você imagina que não é uma coisa muito fácil de você pôr para funcionar. E aí ele tinha então N discos de dados mais E discos guardando esses códigos ECC aí que ele chama de correção de erro. E tinha que fazer esse gerenciamento que é muito complexo. Então, esse daqui não tem uso prático. Aqui, você tem N mais 1 discos no RAID 3. Certo? Então, no RAID 3 você tem N discos de dados e um disco que você guarda paridade. Tá certo? Então, vocês devem ter visto, acredito eu, paridade em algum outro curso, circuitos lógicos, talvez, alguma coisa assim, onde você usa lá também para ter uma recuperação de erros. Dependendo do número de bits de paridade que você tem, você consegue recuperar um erro ou mais erros na string que você leu. Então, aqui, os dados vão ser divididos nos discos em nível de byte. Tá? E aí, o disco de redundância armazena a paridade para você conseguir recuperar de erros desses bytes. Então você faz leituras e escritas. Cada vez que você fizer escritas, você tem que calcular de novo a paridade daquele pedaço que você alterou. Então os bytes estão divididos nos vários discos, você tem um pedaço lá que tem uma paridade para checar a corretude deles. Se alterou um pedaço, você tinha que ler todos, calcular de novo a paridade, alterar o disco de paridade e deixar tudo consistente. Então, na verdade, você não está escrevendo só os dados que você está mudando. Você sempre está lendo também o disco de paridade e alterando ele para que fique consistente. Então, esse aqui ele chama de Bit Interleaved Parity, né? E aqui é a mesma ideia. O RAID 4 é a mesma ideia, só que aí ele não faz em nível de byte, ele aumenta a granularidade. Porque em nível de byte também vocês imaginam que deve ser um trabalhão de manter. Aí ele começou a fazer blocos, tá? E aí você divide em blocos nos N discos e você tem um disco que guarda a paridade dos blocos, né, para um grupo de blocos. Então, diferença básica entre RAID 3 e RAID 4 está nessa operação de como manter a paridade. Tá? Então, eu tenho um novo dado aqui para entrar, e esse dado entraria no disco 0. Tá? No RAID 3, o que eu teria que fazer? Está dividido em bytes, certo? Então, eu tenho que pegar um byte de cada disco, eu acabo lendo todos os discos, monto a coisa, faço a paridade aí, com a operação de paridade, e atualizo o dado no disco 0 e o disco de paridade. Mas eu tenho que fazer essas leituras por causa da granularidade que ele está dividido. Né? E, como aqui eu tenho, no RAID 4, eu tenho um bloco inteiro em cada disco, e não mais byte por byte, então eu consigo... Tem um bloco para atualizar, esse bloco está no disco 0 e ele não está dividido nos outros. Então eu leio só o disco que vai ser atualizado e leio a paridade. E aí eu consigo atualizar, fazendo a diferença entre os bits de cada bloco, né, do que tinha lá com o novo que eu quero pôr, eu consigo atualizar a paridade.
É uma operação lógica baseada em XOR que eles fazem para isso. E aí eu altero esses dois caras. Então a grande diferença é, aqui eu tinha que ler todos os discos. E aqui eu só leio o disco que guarda o bloco que eu quero alterar. Mas eu ainda tenho um problema. Qual que é o gargalo aqui? O que você acha que pode ser um gargalo aqui? É isso. Esse cara aqui pode ser um gargalo. Porque eu vou estar fazendo um monte de operações de I/O. Essa é a minha ideia, né? Então, se eu tiver um monte de escritas, o P é sempre o mesmo. Né? Então, tudo bem, eu posso ter um bloco, uma escrita alterando um bloco que está no D0, uma escrita alterando um bloco que está no D1, outra alterando o bloco que está no D3 e assim por diante. O problema é que a paridade de todos eles está nesse disco P. Então, eu não tenho muita escalabilidade aí, porque o P vai se tornar o gargalo. Né? Então, do RAID 3 para o RAID 4, eu ganho essa flexibilidade de conseguir alterar blocos num disco só. Eu leio menos discos para fazer as operações. Porém, o P, o disco que guarda a paridade, ele pode se tornar um problema. Tá? Então, ainda tem uma fonte de gargalo aí, caso o meu sistema tenha um número muito grande de atualizações. Qualquer escrita, o código de paridade está gravado no mesmo disco. Não importa em qual disco você vai escrever o bloco de dados, o paridade está sempre no disco P. Esse que eu pintei azul. Então eu posso ter várias escritas. Suponha que eu estou fazendo essa no D0 e eu quisesse fazer uma outra que alteraria aqui e uma outra que alteraria aqui. Teoricamente, esses dados são independentes e eu poderia fazer essas operações todas ao mesmo tempo, porque são discos diferentes. Só que o disco de correção de erro não é diferente. E aí ele enfilera as operações ao invés de eu poder fazê-las ao mesmo tempo. Então acaba que o gargalo é o disco de paridade. Isso. Acho que o bloco é de tamanho fixo. E aí você vai, quebra o seu arquivo em blocos e vai gravando através dos discos. Então, bloco 1, 2, 3, 4, depois bloco de novo e de novo. Então, se você tem operações nesses blocos, você consegue fazer as leituras de forma independente, por exemplo. Só que a escrita poderia ser independente por causa dos discos de dados, mas não é por causa do disco de paridade, de correção. Porque os códigos estão guardados todos no mesmo disco. Então, porque é só em byte. Então, os blocos de acesso são vários bytes. Mas como ele está dividido por byte, qualquer coisa que você vai fazer, você acaba tendo que ler todos, né, para compor os bytes. E no 4 está blocos guardados e não bytes. Suponha que eu quero guardar uma palavra. Quantos bytes são? Eu teria que ocupar os 4 discos no RAID 3. Mas toda a palavra estaria só no D0, no RAID 4. Entendeu? Porque eu não quebro mais por byte, então eu acabo trabalhando com blocos maiores e consigo fazer os acessos de forma independente. A ideia é a mesma, é a granularidade que eles mexeram. E isso te dá a possibilidade de ter mais paralelismo. Não faz... Byte é muito pouco, né? Tem. Então o que eu estou falando é, o 4 não resolve todos os problemas, ainda sobra um, que é esse problema do gargalo do P aqui, do disco de paridade. Então só retomando, porque eu já falei 4 níveis aí e é fácil de misturá-los.
0. Não tem redundância. Tem só a divisão dos dados. Certo? Então ataca desempenho, mas não resolve nada em termos de redundância, de confiabilidade aí. 1 e 2. O 1 é o espelho total. Certo? Então eu preciso, se eu tenho N discos de dados, eu preciso de N discos de espelho. Acabo tendo 2 N discos. O 2 é aquele que fazia a divisão em bits através de N discos de dados e usava outros Z discos calculando códigos de correção de erro. Muito complexo, não é usado. 3, também não muito usado, tá? Eu esqueci de mencionar, mas está escrito aqui. Ó. O 3 é o que divide os dados no nível de bytes. Então, você vai fazer os acessos, os dados vão estar divididos entre os discos no nível de bytes. E tem essa comparação entre o 3 e o 4, que já divide em blocos maiores. Então, você acaba não tendo que fazer múltiplas leituras para acessar um bloco de dados. Porém, o 4 ainda tem esse gargalo no disco de correção de erro, no disco de paridade. Certo? Então, o 4, por causa desse problema, ainda cai na classe dos que não são largamente utilizados, certo? Mas então quais são usados, né? Se eu estou falando aqui vários níveis e até agora nenhum deles apareceu como sendo muito usado. Bom, na verdade o 0 aparece, como eu falei, quando você está interessado em desempenho, mas não tem preocupação de redundância. Então aparece. E o 1 é quando você quer manter um espelho dos seus dados. Tá certo? Pode aparecer em situações onde a redundância é muito crítica. Agora, aqui já aparece um cara que vocês podem encontrar aí mais frequentemente, que é o RAID 5. Tá? O que é o RAID 5, então? É você resolver o problema, o ponto aqui é resolver aquele problema do RAID 4, que era o gargalo no disco de paridade. Então, qual foi a ideia implementada aqui? Você não... Aqui do lado ó, tem um esquema como é no RAID 4. E esse aqui é como é no RAID 5. Tá? Essa é a diferença principal. O funcionamento, a ideia é a mesma. Eu tenho blocos gravados, divididos nos discos, e tenho a paridade para recuperar os dados daquele bloco se eu identificar algum erro. Então, no 4 tinha um disco só responsável por guardar todas as paridades. Né? Então, para recuperar algum desses blocos aqui, a paridade que eu usava era o P0. E assim por diante. Então eu tinha uma matriz aí, né, onde a última coluna era a paridade, e cada paridade dessa é usada para recuperar falha em um desses. Como eu disse, sempre pensando em falha em um disco. Certo? Se eu estou lendo esse 0, 1, 2, 3 e falha 2 deles, isso não resolve o problema. Certo? Você pode pensar o seguinte, a paridade é como se fosse a soma de tudo isso. Então, se um falhar, eu consigo ler os bons, subtrair da paridade e recupero o velho, o que estava com erro. Certo? Essa é a ideia. Bom, no 5, o que acontece? Eu tenho o mesmo esquema para gravar os dados e cada linha tem uma paridade, só que ela não está mais sempre no mesmo disco. Ela está distribuída. Certo? Então, veja só, eu consigo fazer, sei lá, suponha que eu vou alterar o bloco 10 e vou alterar o bloco 1. Certo? A paridade que eu preciso pegar para atualizar quando eu escrevo no bloco 10
está nesse disco. E a paridade que eu preciso pegar para alterar quando eu faço o acesso no bloco 1 está nesse disco. Então eu não tenho mais esse conflito. Certo? Eu diminuo o gargalo aí. Eu não elimino totalmente, porque eu podia tentar alterar o bloco 9 e o bloco 10 ao mesmo tempo, sei lá. Né? Ou então alterar o bloco 3 e o bloco 23. Certo? Então não elimina 100%, mas diminui muito a chance de você ter um gargalo na paridade. Porque como elas estão em discos diferentes, eu não vou ter o conflito na hora de recuperar a paridade para ser atualizada. Certo? Então, o que tem de evolução do 4 para o 5? A ideia é a mesma, divide em blocos, computa a paridade, e aí eu consigo me recuperar de uma falha. Porém, eu gravo a paridade de forma distribuída. Desta maneira, eu diminuo o gargalo no disco de paridade. Quer dizer, eu não tenho mais um disco de paridade. Tá certo? Então, eu não tenho mais aquele gargalo para atualização das paridades. Ainda posso ter algum conflito se eu estiver gravando em caras que a paridade estão no mesmo disco. Mas a quantidade desses conflitos vai diminuir bastante. Então esse aqui, por eliminar esse problema com o gargalo na paridade, ele já aparece bastante, certo? Você pode encontrar aí vários sistemas na prática que precisam de redundância e querem aumentar o desempenho aplicando RAID 5. Tá certo? Oi. O da mesma linha. Certo? Pensa o seguinte, o que está guardado aqui, por exemplo, o que está guardado em P1 é a soma dos dados do 4, 5, 6 e 7. Suponha que eu agora vou ler esses blocos aqui e os 6 falham. Certo? O disco que está guardado os 6 me devolve um código de erro na leitura. Não conseguiu ler. Bom, mas eu tenho o 4, o 5 e o 7 e tenho a soma deles. Então o que eu faço? A operação fica mais lenta. Perceba que não é assim totalmente transparente. Por quê? Porque eu vou ter que ler o 4, o 5 e o 7, aí eu vou ter que ler o P1, vou ter que subtrair o 4, o 5 e o 7 do P1 para recuperar o 6, e aí consigo montar o dado. Então note que a operação de um sistema desse, quando um dos discos está com falha, vai cair o desempenho, certo? Você tem que ficar fazendo essa recuperação do dado o tempo todo. E se quebrar 2, não tem como. Se tiver falha no 4 e no 6, não adianta eu ter o 5 e o 7, porque eu não tenho mais essa noção de que o P1 é a soma dele, só está faltando 1 eu consigo usar para recuperar. Eu falei o 3 e o 23, se você quiser alterar eles ao mesmo tempo, tá? Alterar. Por que alterar? Porque aí eu vou fazer essa operação que está descrita aqui, ó. Eu tenho que ler a paridade para computar a nova paridade e gravar ela. A hora que eu for ler o 3, a paridade dele está nesse disco. A hora que eu for ler o 23, também está nesse disco. Aí tem aquela história, eu não vou poder ler os dois ao mesmo tempo. Vou ter que ler a paridade do 3 alterar, depois ler a do 23 alterar. Só que agora são casos, né, um número de casos bem menores, onde eu vou ter esse conflito para alterar a paridade. Certo? Então esse é o 5. Um exemplo aqui com 5 discos. Esse aqui é o de 4, também um exemplo com 5 discos. Então, em quantidade é a mesma ideia. Eu vou ter 4 discos de dados e 1 de paridade. Só que aqui a paridade está distribuída. Não está concentrada num disco só. No 5, né, a paridade está distribuída.
Certo? Quando falha o disco de paridade, o que ele faz? Computa a paridade de novo. Não, mas se falhar, ele não teria por que comparar. Ele faz. Simplesmente acredita que estão certos os valores. Se não deu nenhum erro. Agora, se der algum erro de leitura nos outros também, aí não tem como. Né? Como eu falei, mais do que um erro na mesma linha invalida o processo. É recuperação para um erro. Certo? Se você não teve nenhum erro na leitura, você assume que está certo. Ficou claro a diferença entre o 3, o 4 e o 5? Entre o 3 e o 4 é a granularidade do bloco de dados. Um era byte e o outro virou bloco. Entre o 4 e o 5 é o esquema de gravar a paridade. Tá certo? Você grava a paridade de forma distribuída. Então, do 3 para o 4, você melhora essas inúmeras leituras que você tinha que fazer porque os dados estavam divididos em bytes. Mas não melhora o uso do disco de paridade. E do 4 para o 5, você aí resolve o problema do gargalo de paridade. Esse é o principal ponto. Certo? Muito bem. E o 6? O que seria o RAID 6? O RAID 6 é tentar colocar mais tolerância a falhas no esquema do RAID 5. Então ele vai usar 2 discos a mais, porque ele vai ter 2 paridades. Tá? Então você vai conseguir se recuperar de 2 erros até. Certo? Ele vai gravar informação de redundância suficiente para você conseguir se recuperar de 2 erros. E vai gravá-las de forma distribuída também, entre os discos. Mas em cada linha daquela agora vai ter 2 paridades gravadas. Certo? Então seria como se eu tivesse um disco a mais aqui. Para eu tentar gravar os mesmos dados como RAID 6, eu teria um disco a mais aqui e teria um bloco de paridade a mais em cada linha. E aí eu conseguiria me recuperar de falhas duplas. Certo? Sim. 2 blocos de paridade em cada linha. Tá? Então você vai gastar mais disco, basicamente é isso. Você está colocando mais disco para ter mais redundância, para ter a possibilidade de ser mais tolerante à falha. Mas em sistema muito crítico, isso é interessante. Então o RAID 6, ele começa a aparecer bastante aí como possibilidades em sistemas muito críticos aí em termos de confiabilidade. Tá? Então, é a mesma coisa que o RAID 5, só que ele tem mais tolerância a falhas porque você aumenta o seu nível de redundância. Você vai ter que manter mais paridades atualizadas, então vai gastar mais coisa. De escrita, né? Porque leitura não atualiza paridade. Mas escrita você tem 2 paridades para atualizar, deve ser mais demorado. Tudo bem? Sim? Então, do 0 ao 5. O 0 não tem redundância, o 1 tem uma redundância total. E aí depois 2, 3 e 4 não tem muita aplicabilidade prática, dado muito overhead e problemas de gargalo. E o 5 já começa a ser bastante utilizado, que é aquele que tem a paridade distribuída. E o 6 é quando você precisa de mais redundância. Você recupera mais de uma falha, no caso 2. Tá certo? E você consegue ter uma maior disponibilidade do sistema. Bom, nada disso aqui resolve
situações... esse modelo aqui, ele assume que as falhas no disco são independentes, tá certo? Então, nada disso aqui vai ser milagroso se por acaso o seu problema for um raio, descarga elétrica e coisa assim, porque aí a chance de falhar não mais de um disco é muito alta, tá certo? Então, é feito pensando que as falhas nos discos são independentes, não é nenhum evento externo catastrófico, né? Algum evento do ambiente onde estão os discos que está causando as falhas. Porque se for esse o problema, você provavelmente não vai estar muito salvo. Além do que, tem a principal fonte de erro, acho que até em algum lugar do livro ele fala isso e põe uma tabela, que a principal fonte de erro ainda é o humano. Certo? O operador humano causa mais estrago do que as falhas independentes de disco, normalmente. Inclusive, quando você, não um RAID 6, mas quando você tem o RAID 5, que você só tolera uma falha. Aí, na quarta edição, eu não sei se ainda tem esse texto, mas na terceira edição tinha lá um parágrafo falando que o principal fonte de falta de disponibilidade do sistema, isso é, de capotar tudo, era quando você tinha uma falha num RAID desse, e você tem o hot swap para você poder ir lá trocar o disco e manter a coisa funcionando, só que o cara ia lá e tirava o disco errado. Certo? Para você ver, esse erro era o que tinha, acho que a maior porcentagem lá dos que causavam a falta de disponibilidade do sistema. Né? Então você tem um array de discos lá, um deles está com defeito, vem um cara para trocar o disco que está com defeito e ele puxa o disco errado. Esse era um erro muito comum. Então, né? Nada disso aqui vai resolver o operador descuidado. Vamos ser bem educados. Certo? Bom. Legal. Você também pode combinar, tá? Fazer múltiplos RAIDs. Então, se você for procurar, você vai encontrar coisas como RAID 0 mais 1 ou RAID 1 mais 0, coisas assim, tá? O que seria isso? Sei lá, suponha que você tem 8 discos. Certo? Então, se eu fizesse RAID 0, eu ia ter só aquele stripe, né, só a divisão dos dados entre os discos. Então, suponha que eu faço um stripe desse em 4 dos discos e replico esse stripe nos outros 4. Tá? Então, eu fiz um RAID 0 entre esses 4 e um RAID 1 entre esses dois conjuntos de 4. Entenderam a ideia? Eu faço a divisão em RAID 0 entre 4 discos e replico esses 4 discos. Aí eu ganho redundância em cima do RAID 0. Então, o nome que você vai encontrar para isso, eu acho que a ordem é RAID 0 mais 1. É do mais interno para o mais externo. O RAID 1, acho que não, só faz 1000. Só faz 1000. Tudo bem? Não estava aqui nos slides, mas existe isso aí, vocês podem encontrar em alguma outra fonte esse tipo de coisa. Então, resumindo, né, por que você faria tudo isso aí com os seus discos, esse esquema todo? Basicamente, melhorar desempenho e confiabilidade, disponibilidade, na verdade.
certo? Lembrando que o 0 não ataca o problema de disponibilidade. Ele só ataca o problema de desempenho. Para você ter realmente essa alta disponibilidade, você precisa ter isso que eu falei. Se um disco falhar, você tem a possibilidade de trocar ele com o sistema no ar. E instruir bem o operador. Certo? É que ele chama de hot swapping, isso aí no livro. É esse ponto. Você ter servidores onde você consegue tirar o disco com ele funcionando. Normalmente isso vai ser como se fosse uma gaveta. Tá? Os seus discos, eles têm como se fosse uma gaveta especial em volta deles, no gabinete, e você enfia alguma coisa, uma chave, destrava alguma coisa que você consegue puxar esse disco. Ele tem um contato especial atrás, não é os cabos que ficam soltos, né? É uma caixinha bem feita, vedada, que você só pluga de volta o outro. Então, são HDs normais, mas eles estão envoltos nessa gaveta especial aí. Como você faz com um HD externo, né? Ele vem com aquela caixinha bonitinha em volta dele com um cabo USB. Mas se você abrir, você vê que é um HD normal que está lá dentro, só com os conectores adaptados. Como eu disse, você está sempre assumindo que os eventos de falhas aí são independentes. Então, o exemplo dele foi mais catastrófico, porque ele falou, nada ajuda se o prédio pegar fogo, né? Então, e ele dá um link aqui para um guia de disco, qualidade, confiabilidade e desempenho de disco de um site. Tudo bem? Bom, agora ele vai falar um pouquinho do projeto do sistema de I/O, então. Tá? Seria você pegar uma máquina e ver as dimensões que tem cada um dos componentes e tentar entender como é que o sistema de I/O vai se comportar. Basicamente, você vai estar querendo medir se ele vai satisfazer os seus requisitos aí de latência e throughput que você tem para a sua aplicação, né? Então, nesse ponto aqui, basicamente, tudo se resume a isso aqui, ó. Ache o gargalo, tá? Você vai pegar um problema onde ele vai falar, o meu processador consegue fazer isso, minha memória é capaz de fazer isso, meu disco é capaz de fazer isso, meus barramentos são dessa taxa, lá. Qual é a taxa de I/O que eu consigo sustentar? Essa é a ideia. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a taxa de I/O que cada componente consegue sustentar e ver qual é o mais fraco, porque esse vai ser o limitante do seu sistema inteiro. Então, não adianta um componente fazer 50 mil operações por segundo se tem um outro componente que só faz 20 mil. O meu sistema nunca vai operar 50 mil. Essa é a ideia. É bastante simples a ideia. E a partir disso você consegue, então, configurar o sistema para operar na máxima taxa que ele consegue. Bom, dá para fazer algumas análises, ele vai fazer um exemplo aqui, né, de como você faria as contas aí para decidir qual é o gargalo do teu sistema. Mas o fato é, você tem que simplificar, assumir muitas coisas de simplificação para conseguir fazer alguma conta razoável, viável de fazer na mão. Porque tem inúmeras variáveis aí envolvidas e, no fundo, se você tem um sistema muito complicado e você tem requisitos muito fortes aí tem que ser uma precisão muito boa de avaliação dessa carga,
Essa análise do tipo que ele faz aqui normalmente é insuficiente. Você vai ter que usar simulação, né, para conseguir extrair dados confiáveis de desempenho. Tá certo? Então aqui ele faz um monte de estimativas e fala, tá bom, me diz qual é a taxa do sistema. Mas o quão precisas são essas estimativas é discutível. Tá certo? Se você tem um sistema muito grande, é muita variável embutida no negócio, é muito difícil você ter uma estimativa precisa baseada só em contas, em poucas contas como ele faz aqui. Então você vai ter que ou adotar um modelo de simulação do tipo teoria de filas e coisas mais complicadas, ou tem o simulador mesmo da máquina, né, do sistema inteiro, e aí roda a aplicação nela e fica medindo as coisas, roda benchmarks e mede para você tentar entender o que acontece com a máquina enquanto executando aquela carga. Bom, ele vai dar um exemplo aí baseado num servidor, tá? E servidor vem aumentando muito de importância, né? Principalmente depois do que surgiu o modelo aí baseado na web, né, computação em nuvem, etc. Você criou o modelo o pessoal costuma chamar no mercado de SaaS, né, de SaaS, que é Software as a Service. Então você não compra mais o CD do software, instala na tua máquina e usa. Você usa o software estando instalado no servidor de alguém, né? Tipo um Google Docs da vida, alguma coisa desse estilo, certo? Então você tem que ter por trás da sua aplicação uma infraestrutura bem grande de computação para você conseguir atender em larga escala. Então, isso é que gera os data centers aí de milhares e milhares de máquinas que tem as grandes empresas que estão nesse mundo aí, né? Amazon, Google e coisas do tipo. Então eu vou ter muitos processadores, eu vou ter conexões de rede onde elas vão ter que ser muito boas, eu vou ter que ter uma capacidade absurda de armazenamento, certo? É muito dado, porque além de ser muito dado, tem que ter redundância. Então, a quantidade de dados é gigantesca. E você tem também os requisitos de energia, né? Porque um data center consome horrores de energia, então você tem que projetar as máquinas pensando em consumo de energia, que até alguns anos atrás era uma preocupação grande em sistemas com bateria, né? Em sistemas móveis. Mas hoje em dia é uma preocupação tão grande em sistemas desse tamanho aqui, porque a conta de energia vai para o espaço, certo? Bom, como é que esses caras são construídos? Normalmente são baseados em racks, não sei se todo mundo já viu um rack desse de perto, que tem essas gavetas, tá? A cara disso é mais ou menos essa, tá? Isso é um exemplo de uma máquina da Sun, né? Então, quando você escuta falar aí supercomputador do IP, não sei o que tem, sei lá eu quantos milhares de cores, etc., é um conjunto de geladeira dessas numa sala, uma do lado da outra, tá? Onde cada rack desse é composto por um monte desses caras aqui, que parece uma caixa de pizza. Tá? Isso é um computador inteiro aí dentro. Tem a placa-mãe, o processador, o HD, tudo lá dentro. Nessa altura aqui, que é... Deixa eu ver se ele tem um número aqui que eu não lembro de cabeça.
1,75 polegadas. Tá? Então é alguma coisa assim. Ó. Certo? Essa foto está quase em tamanho real de espessura do negócio. Então aqui você tem o computador e aqui no rack você tem como se fossem gavetas, né, em caixas assim, de prateleiras, na gaveta seriam prateleiras, e você vai colocando eles empilhados e conectando por trás. Infelizmente ele não tem uma foto da parte de trás aqui, mas vai ser um mar de cabos de redes e coisas de interconexão atrás do cara aqui. Então aqui você vê, ó, entrada de Ethernet, entrada USB e coisas que tem atrás de cada um desse cara aqui. Ali ele dá o nome do servidor, Sunfire X4150 1U. U é de Unity, tá? E o que é o Unity? É uma unidade desse rack aqui. Então esse é um servidor que ocupa uma unidade desse rack. Nem toda máquina você consegue montar ela ocupando um espaço tão pequeno, até por causa de superaquecimento. Certo? Então, você já pode imaginar que aqui eu estou falando do servidor. Você não vai conseguir botar uma NVIDIA 9800 e qualquer coisa dessas placas que vocês usam para jogos dentro de uma máquina dessa. Porque ela vai derreter em 15 minutos, certo? Bom, primeiro que a sala tem que ser muito gelada, né, para ter refrigeração a ar. Segundo que, dependendo do tamanho do computador, etc., ele tem refrigeração a água passando dentro dos racks. Então tem radiador, basicamente. Um rack desse é do tamanho de uma geladeira mesmo, alguma coisa assim. Tá? Acho que varia um pouco. Esse aqui daria para a gente contar e multiplicar por 1,75 polegadas. Mas não é alguma coisa assim. Tá? Os que eu já vi de perto é alguma coisa dessa altura. E assim, 19 polegadas é a medida de um cara desse aqui. Então é mais ou menos isso aqui. Uma portinha assim, dessa altura. Tá? Bom, você pode brincar também de fazer a conta de quantos cores tem só nesse rack. Né? Eu já vou te mostrar qual é a configuração do servidor desse. E aí você vê quantos cores tem só nesse rack aqui. Então isso aqui é a cara de um servidor daquele lá. Da organização dos componentes que tem dentro de um cara daquele. Processador, aqui ele está falando Intel Xeon, certo? Então, esse modelo que ele está falando aqui eram processadores de 4 cores cada. Né? Então são 8 cores cada servidor daquele. Certo? Então se for 8 cores, você conta quantas linhazinhas tem aqui, ó. E multiplica por 8 é o número de cores que tem só nesse rack aqui. Certo? Isso aqui é uma máquina já de alguns anos, né? O livro, como eu falei, é de 2009. Então, hoje em dia, recentemente, eu vi, na verdade, deixa eu ver se é... Eu acho que era um U. Eu não tenho certeza se era um U ou se era 2 U's, mas eu acho que é um U. A gente estava estudando comprar para o meu laboratório um servidor desse para pôr no nosso rack, que tinha 40 cores só em um deles. Né? AMD. Então ele tinha alguns chips que somava 40, acho que era 40 cores. Tinha várias versões, tinha desde 32 até 64, se eu não me engano. Vai variando. Então hoje em dia esse daqui já não é uma coisa top de linha.
Bom, o que a gente tem aqui, então, nessa figura? Aqui estão os processadores. Esses pentes aqui são as memórias. Certo? E ele está falando que tem 16 pentes de 4 GB, isto é, 64 GB de RAM em um daqueles ali. Isso aqui seria aquela parte da interconexão rápida, né, entre a memória e o processador, e que faz a ponte para o módulo que controla a interconexão de I/O. Slots PCI Express, slots mais variados que a gente já viu na foto de trás ali, de Ethernet, de vídeo, de USB e coisa e tal. E tem 8 HDs. Tá? Esse desenho aqui diz, acho que vocês não conseguem enxergar, mas diz que ele tem 8 HDs para usar. Muito bem. Então, o exemplo que ele quer que você destrinche é exatamente essa máquina aqui. E ele vai te dar alguns dados sobre os componentes dela. Então, dado um servidor aí, Sunfire, lá que ele disse aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer leituras de 64 KB. Isso aqui é o meu workload, coisa bem simples. Cada operação dessa consome 200.000 instruções de código usuário, mais 100.000 instruções de sistema operacional. Tá? Cada CPU daquela consegue executar 1 bilhão de instruções por segundo. O FSB, que é o Front Side Bus, né, que é aquele cara que liga o processador e as memórias aqui, ele consegue uma taxa de 10,6 gigabits por segundo de pico. Tá? Porém, no livro ele ressalta que isso aqui é de pico, mas na prática você fica em torno de 50% disso. Então, se você for ver no livro, ele vai fazer as contas com esse cara sempre nos 50%. As memórias são DDR2 de 667 aí, MHz, então dá uma taxa de 5,336 GB por segundo. E o PCI Express 8X é 250 MB por segundo cada X aí, então dá 2 GB por segundo. Discos são de 15.000 RPM com 2,9 milissegundos de seek time médio e 112 megabytes por segundo de taxa de transferência. Tá? Aqui, ele vai fazer essa conta, lembrando você que aquele average seek time do fabricante é computado daquele jeito que a gente discutiu na aula passada, e que na prática, dada a organização das leituras e da gravação dos setores do disco, você consegue fazer bem menos que isso. Então ele faz a conta com 1/4 disso, com 25% disso. E aqui está a pergunta que eu falei para vocês. Qual é a taxa de I/O que você consegue sustentar com essa máquina? Considerando leituras sequenciais e considerando leituras aleatórias. Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso aí, porque é como aqueles exercícios de desempenho, certo? As contas são muito simples. Você tem que entender o que você está procurando, que é a parte mais difícil.
Então, os dados estão aí. A pergunta é qual é a taxa máxima que eu consigo sustentar, considerando leituras aleatórias ou sequenciais. Vamos lá, gastem alguns minutinhos aí tentando fazer isso aí. Lembrando que essa máquina tem 8 discos. E tem 8 cores. Essa taxa que ele está falando aqui é medida em IOPS, que é operações de I/O por segundo.
qual que é a ideia aqui, pessoal? Ó, basicamente, ele te deu dados sobre 5 componentes. O barramento PCI, o frontside bus, a memória, os processadores e os discos. Então a ideia é você computar a taxa máxima de I/O para cada um deles. E você vai descobrir o gargalo. Então a ideia é sempre descobrir quem é o cara mais restritivo. Porque ele vai determinar qual é a taxa máxima que a máquina aguenta. Tá certo? Então, ele te deu dados sobre 5 componentes. Você tem que fazer a conta de quantas operações de I/O esse cara consegue por segundo. E aí você vai descobrir eles em separado. E vai comparar. Um deles vai ser o menor e aí você fala, ó. Então esse servidor com essa configuração, ele consegue no máximo tanto por causa de tal componente. Tá? E que diferença faz você ter leituras aleatórias ou leituras sequenciais? Por que ele te deu esse dado? O que vai mudar na tua conta? Ele não está considerando o disco com cache aqui, senão ele teria dito. Então não pense que tenha cache. O que vai mudar é a procura do setor no disco, certo? Se é sequencial, ele transfere tudo de uma vez. Se é aleatório, ele fica pagando o tempo de rodar o disco e fazer o sync. Então, a diferença entre isso aqui e isso aqui é que para leituras sequenciais, você só tem essa parte aqui do acesso efetivo. Ele faz a conta só usando essa parte do tempo. Você não gasta o tempo de rotação de ciclo para usar o disco. Tá? Porque você está lendo uma coisa atrás da outra e ele desconsidera o tempo de girar o disco para isso. Então, quais das duas taxas você acha que vai ser maior? Com random ou com sequencial? Com sequencial, certo? Se ela vai usar um tempo menor para fazer cada uma das operações, ela vai fazer mais operações por segundo. Então, uma coisa muito importante no exercício desse aqui, a hora que você chegar numa resposta, é analisar se ela faz sentido. Porque é muito comum você fazer algum erro besta de conta, por exemplo, no meio do caminho. E aí, se você não olha os seus resultados finais com um certo bom senso, você acaba cometendo erros por coisas bem simples de identificar. Então, isso é um caso desse. Né? Se você me der uma taxa de random access muito maior que a taxa dos sequential reads, não faz sentido. Deve ter alguma coisa errada. Então, como é que você computa a taxa do processador? Aqui. Como é que você computa a taxa de quantas instruções de I/O por segundo os processadores conseguem sustentar? O que ele te deu de dado? Que é importante para o processador? O número de instruções em cada operação e o número de instruções por segundo que o processador consegue fazer. Então aqui, uma operação vai gastar quantas instruções? Vai gastar 100 mil de
SO mais 200 mil de aplicação. 300 mil instruções para uma operação de I/O. Certo? Agora, o processador faz 10 anonas por segundo, certo? Então agora é só você fazer a conta. Quantas operações de I/O por segundo? Certo? Isso aqui é uma operação. Então é só fazer uma divisão aí, você me diz quantas operações por segundo você vai fazer. Dos discos, a gente fez um exemplo na aula passada, de como é que você computa o tempo de acesso de um disco, não fez? É aquilo lá que você tem que fazer aqui, só que você tem que levar em consideração a carga que você está fazendo, que são leituras de 64 KB. Certo? Então, se você estiver fazendo o random, né? O que você vai ter que fazer? Eu tenho que ver quanto tempo eu levo para transferir uma operação dessa de 64 KB. E aí eu vejo quantas cabem em um segundo. A mesma ideia do processador. Então, para random, o que eu vou fazer? Vou somar o tempo de rotação mais o SIC mais o acesso, né, a transferência. Acho que é transferência que ele usa, deixa eu botar igual aqui. E eu acho que ele não deu overhead de controlador aqui, né? Não. Poderia ter ainda overhead de controlador, mas ele está assumindo que o controlador desse cara aqui não tem overhead. Basicamente, você tem que somar esses componentes. E quando você for fazer o sequencial, vai ser só esse cara aqui. Então, como é que eu faço a conta? O rotação é 15.000 RPM. Eu preciso... Lembrando que você sempre... A média é que você vai rodar meio disco para achar o setor certo. Então, você vai... meia rotação, se eu faço 15.000 por minuto, certo? RPM, e aqui eu tenho que botar para segundo. Então, 15.000 a cada 60 segundos, certo? Mais o tempo de SIC, que ele botou 2,9 milissegundos, mas eu te falei, usa isso dividido por 4, que é o que ele vai fazer no livro. Mais a transferência, que eu vou transferir 64 KB, certo? Qual é a taxa que o disco consegue fazer? 112 mega por segundo. Então, quanto tempo eu levo se a minha taxa é 112 mega por segundo? Certo? Vai ser bem pouquinho tempo para fazer a transferência. Opa! Desculpe, mas isso aqui não é o sequencial, isso aqui é o random ainda. O sequencial é só o de transferência. Então você tem que fazer essa conta aqui e ver quanto tempo leva uma transferência dessa, certo? Vai te dar aí alguns milissegundos, provavelmente. Aí você vê quantas cabem em um segundo. Certo? Aí você descobre a taxa que um disco aguenta. Você tem 8. Então multiplica por 8. A mesma coisa vale para o processador. Isso aqui vai te dar a taxa que um processador faz. Você também tem 8. Certo? Esses daqui é conta quase direta, porque ele já te deu a taxa
Olha lá. Os dois, aqui vai ser 5.3 GB por segundo, porque você vai usar 5 por 50%. Você tem que transferir quanto? 64 KB. O outro é 5.336 GB, também tem que transferir 64 KB. E o PCI Express, 2 GB por segundo, você tem que transferir 64 KB. Você vai descobrindo cada um deles quantas operações de I/O por segundo ele consegue fazer. Tá certo? Bom, esse é o raciocínio. Aqui tem os números que dá no final. Então, por core, certo? 3,3333 por core, que vai dar, isso aqui não é vírgula, né? É 1000, tá em inglês. 26.667 operações por segundo para as CPUs. Se você fizer aquela conta que eu indiquei, um acesso aleatório vai dar 3,3 milissegundos. Logo, você consegue fazer 303 operações por segundo. O que te indica por disco. Né? Por segundo, por disco. Eu tenho 8 discos. Então eu consigo fazer 2.424 operações por segundo. Olha a diferença das CPUs para os discos. Né? Então daqui você já sabe que a CPU não é o teu problema. Leituras sequenciais você vai conseguir fazer 14.000 operações por segundo em 8 discos. Que ainda é menor do que a taxa máxima de instruções que a CPU aguentaria. Bom, faz aquela conta de 64 KB com cada uma daquelas taxas dos barramentos. Você vai chegar nesses resultados aqui. Ó. PCI vai ser 31.000, memória 83.000 e o frontside bus, você tem 2 frontside bus, tá? Eu esqueci de anotar isso ali, mas se você olhar na máquina, aqui, tem 2 aqui, ó. Cada um com aquela taxa que ele deu. Então, frontside bus, cada um deles vai fazer 81.000. Então, os dois vai para 163.000. Qual que é o link mais fraco, então, da tua cadeia aí? Certo? Com certeza os seus discos. Né? Você nota que os outros dispositivos aí têm margem suficiente para crescer bastante aí, mas o disco não vai aguentar. Certo? Então, a taxa máxima de I/O que esse servidor aguenta está limitada pelo disco e é 2.424 operações por segundo se forem leituras aleatórias, 14.000 se forem leituras sequenciais. Certo? Como eu disse, é uma questão de você relacionar as grandezas no lugar certo. As contas são diretas todas as vezes praticamente. Do disco tem mais coisas para somar que você tem que lembrar. Bom, conclusão de tudo isso aí. Se você estiver preocupado com o desempenho de I/O, quais são as medidas que você olha? Latência, que seria o response time, e throughput, certo? A vazão. Dependendo do caso, um é mais importante que o outro para você. Mas você tem essas duas medidas. Bom, tem outras coisas que são muito importantes em sistema de I/O, não é só o desempenho. O dependability aí, né, a confiabilidade e o custo também é importante, certo? Principalmente se você está dimensionando servidores grandes, sistemas grandes, como esse último aí, REC, que ele mostrou. Você usa barramentos para fazer a interconexão das coisas, tá certo?
E você tem vários mecanismos de gerenciamento dessas operações de I/O, que a gente falou de polling, a gente falou de interrupção, a gente falou de DMA. Você tem benchmarks para tentar, assim como tinha lá no capítulo 1 para falar para os processadores, você tem benchmarks para tentar avaliar desempenho em sistemas de I/O, mas são benchmarks especializados para eles. Né? Então, benchmarks baseados em transações de banco de dados, benchmark baseado em sistemas de arquivos, baseado em servidor web. Tudo isso vai te dar, esses caras basicamente vão te dar a medida de taxas de operações por segundo que você consegue fazer, requisições HTTP por segundo que você consegue responder e coisa do tipo. Né? Então, aqui você está interessado no sistema de I/O, a ideia é use coisas apropriadas para medir o sistema de I/O. Se você rodar o spec-int para medir o sistema de I/O, não vai dar nada. Vai dar zero, porque ele simplesmente não faz I/O, certo? Então não tem sentido usar um benchmark de processador para medir desempenho de I/O. E o RAID é uma solução para você tentar melhorar o desempenho aí e confiabilidade em sistema de I/O quando você tem lá soluções de colocar múltiplos cores para ganhar desempenho através de paralelismo. Aqui você também consegue, então, ter a mesma ideia aplicada no sistema de armazenamento. Tá? Você tem várias opções para fazer o RAID. 0, 1, 5 e 6 são as que acho que têm alguma importância prática, as outras do meio já não tem mais nenhuma importância prática. Alguma dúvida? Isso aqui ficou entendido? Então, para aqueles que não sabiam nem começar a responder a pergunta dele, ficou entendido esses slides com a resposta aqui do problema? Basicamente calcule o número de instruções de I/O, de operações de I/O por segundo que cada um dos componentes consegue fazer. Aponte quem é o gargalo, você resolve o problema. Certo? Você vai ter uma gama grande de componentes e alguém vai ser o vilão aí de limitar a taxa do servidor inteiro. No nosso caso foi o disco. Tá certo? Outra coisa, outro tipo de exercício que aparece é o seguinte. Ele te dá aí todos os componentes e não te dá ele te dá o tipo de disco que ele tem. E ele pergunta, quantos discos eu posso pôr na máquina? Aqui ele disse, eu tinha 8, certo? Ele podia ter dado a mesma coisa, ao invés de falar, tenho 8, perguntar para você, olha, qual seria a taxa máxima de I/O que eu conseguiria fazer? E aí me diz quantos discos eu posso pôr nessa máquina. Então aí você faria todas as mesmas contas, e acho que daria a CPU aqui no caso. Aí você faria a conta de quantos discos você precisa pôr para atingir esse 26.667 operações por segundo. Né? Com sequenciais, esses 8 discos atingem 14. Então você quase dobraria aí o número de discos. E ainda conseguiria tratar isso na máquina. Então isso é outro tipo de coisa que aparece. Para você dimensionar o número de discos que você põe no seu storage, seu armazenamento.